que é esse surto elétrico, o que causa ele, né? Aí, pessoal, eu trouxe esse gráfico porque eu gosto muito de tentar fazer vocês enxergarem isso, apesar de que na elétrica, né, é muito difícil a gente enxergar as coisas, mas para vocês terem uma ideia de qual que é o comportamento dele. O que acontece? O que a gente pode ter de situação, pessoal, na rede elétrica? Primeiramente, vamos começar ali no comecinho desse gráfico que estou mostrando. Ali a gente tem uma alimentação normal, beleza? Normal é 127 ou 220 volts aqui no Brasil, né? Então, essa ondinha ela vai caminhando na frequência de 60 Hz lá, a frequência da nossa rede. O que pode acontecer com ela? Eu posso ter alguma situação de subtensão, que é uma variação para menos, né? Então, 127 volts, eu posso ter 120 volts, né? A concessionária ela deve entregar em torno de, no máximo, o máximo que ela pode variar ali é em torno de 10% para, né, tanto acima quanto abaixo, do que ela entrega como padrão, né, como 127 ou 220. Então, a subtensão pode ser uma variaçãozinha para baixo, a sobretensão pode ser uma variaçãozinha para cima, tá, gente? Mas, como eu comentei com vocês lá da questão do estabilizador, ela é na frequência de 60 Hz, tá? Não mudei minha frequência. Estou lá rodando no meu ciclo. O que mais que eu posso ter na rede? Interrupção, harmônicos, interferência eletromagnética, vários temas. E o que é o surto elétrico no meio dessa bagunça toda, né? O surto elétrico, pessoal, ele é um evento que acontece num tempo muito curto, muito rápido e com uma frequência muito alta. Bom, isso é meio óbvio, né? Mas, enfim, você vai ter uma frequência muito alta, então tudo que é regra de elétrica que funciona para 60 Hz não vai funcionar para alta frequência. Quem estudou um pouquinho o tema, né, que sabe que são regras completamente distintas, o comportamento é completamente distinto, né? E aí, o que vai acontecer, gente? Essa atuação rápida, ela é na ordem do que a gente chama de microsegundos. Que é 10 na menos 6, lá, do 0,00001 segundo. É muito rápido o que acontece. E o que é o padrão dela? Ela começa de uma forma muito rápida e depois ela decresce um pouquinho mais lenta. Tá? Esse é o comportamento do surto elétrico. Então, durante um período muito curto de tempo, eu vou ter uma elevação no potencial, uma elevação de tensão muito alta, tá? E aí, essa elevação de tensão pode chegar aí na ordem de kilovolts. Então, eu vou ter aí milhares de volts de elevação num tempo muito curto. Então, até a título de curiosidade aí, gente, muita gente chama surto elétrico, às vezes, de sobretensão, e aí pode confundir com a sobretensão que eu coloquei aí. Mas só para vocês entenderem, pessoal, os dois realmente podem ser chamados de sobretensão, mas o surto elétrico é uma sobretensão transitória. Essa sobretensão que eu estou falando ali embaixo, que é a dos 60 Hz, é o que a gente chama de sobretensão temporária. E elas são muito distintas, por isso que eu comentei com vocês. Uma é alta frequência, outra é frequência de 60 Hz. Uma acontece num tempo muito curto, uma elevação muito alta, milhares de volts. A outra é simplesmente uma elevação de, no máximo, aí eu vou ter alguns 50, assim, né? Alguma variação, não é uma variação grande. Bacana, gente? Vamos lá, então. Agora que a gente já entendeu que o surto é um trem totalmente atípico, né? Vamos falar um pouquinho aí da questão do quanto que ocorre dessas situações, né, que estão relacionadas ao surto aí. Só para vocês, não sei se vocês já sabem, né, 78 milhões de raios caem todo ano no Brasil. Nós somos os primeiros do mundo nesse ponto aí, né? Nós somos os líderes de descargas aí no mundo. Não somente pela nós somos um país muito grande, né, obviamente, mas nós também estamos ali entre os trópicos, estamos em regiões que realmente são regiões que fisicamente são mais propensas a ter formação de descarga atmosférica. E só para vocês entenderem o tamanho desse tema de surto, né, calcula-se que as perdas relacionadas só à parte de concessionárias de energia, né, e redes de telecom são na ordem de R$ 1 bilhão por ano. Então, gente, é muita coisa, é muito dinheiro desperdiçado e um tema que pode ser resolvido. Acho que esse é o mais importante, né? Não é aquela coisa de, acontece, tem que conviver com isso. Não, gente, tem solução, tem jeito e a coisa vale a pena, né? Então, é isso que é importante, né?
aí vamos falar um pouquinho aí do que gera o surto elétrico, né? O que o pessoal mais liga, né? Pô, surto elétrico, na hora que chove, que cai raio, né? E é verdade, gente. Esse é um evento que gera muito surto elétrico, a descarga atmosférica, mas ela representa somente 15% do total de geradores de surto. É fato que a gente lembra muito porque ela é muito aquela questão de causa e consequência, né? Quer dizer, você vê o raio caindo, você vê um dia de chuva e aí dá um monte de problema e queima um monte de coisa. Então, a gente consegue vincular muito bem, né? E realmente são os eventos de maior intensidade, se a gente for falar no tema de surto. Mas, pessoal, o que mais causa surto elétrico em termos percentuais, aí de quantidade, né? É o liga e desliga de motores elétricos, né? Que aí representa 80% desse total. E aí, o que é isso, né? Tati, é só fábrica? Não, gente. Liga e desliga de motor é tudo que é a base de motor, que seu funcionamento seja a base de motor, né? Então, aí a gente pode ter desde um elevador, né? Então, tá saindo de casa lá, chama o elevador, opa, gerou surto elétrico na rede, né? Tá um calorão aqui, vou ligar o ar-condicionado, gerei surto elétrico. Vou pegar um aspirador de pó aqui para limpar a casa. Gerou surto elétrico de volta. Indústria, muitos também, né, gente? Então, a todo momento, mesmo um dia lindo de sol como tá aqui hoje, né, a gente vai ter surto elétrico sendo gerado na rede. Isso não para, é 365 dias por ano, 24 horas por dia, né? Os surtos estão sendo gerados, gente. Só que o que muitas vezes a gente não percebe é porque, como ele acontece dentro das instalações aí, dessas situações que eu comentei com vocês, né? E aí não tá um dia chuvoso, muitas vezes um equipamento para de funcionar, né? Aí a gente fala, nunca vai imaginar que tem a ver com o surto, né? Deve ser outra coisa. Mas muitas vezes o que acontece? Essas situações aí desse liga e desliga de motores geram esses surtos na rede, tá? E aí todo equipamento que estiver conectado nessas redes, naqueles circuitos, eles vão estar recebendo esse surto e aí vão estar tomando essa pancadinha de surto que a gente chama, né? Esses de menor intensidade. Pum, pum, pum. Então qualquer equipamento, gente, geladeira, televisão, qualquer equipamento que você tem em casa, equipamento dentro do escritório de vocês, dentro do provedor, tudo vai estar tomando esses surtos elétricos o tempo todo. Então, aí depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, mas todo equipamento, ele tem uma capacidade de aguentar essas pancadas, né? Uma capacidade própria, que ele tem que declarar, inclusive, na fichinha dele lá, eu suporto pelo menos tanto, né? O nome desse item é suportabilidade, né? Quanto que você suporta de surtos elétricos, né? Então, assim, todo item tem que ter lá a sua suportabilidade mínima. Inclusive, para equipamentos de telecom, pessoal, esses equipamentos que ficam na casa do assinante, por exemplo, a Anatel coloca um mínimo, obriga que equipamentos que são homologados à Anatel tem que ter um mínimo de 4 kV de suportabilidade, né, que é essa capacidade de não tomar pancada. Se ele tiver uma capacidade abaixo, o que vai acontecer? Vai tomar pancadinha pequena e já vai morrer, já vai resetar ou vai realmente queimar, né? E o que mais, gente, causa surto elétrico? Chaveamento na rede elétrica, né? Então a gente tem aí as manobras, por exemplo, que a concessionária faz em várias regiões, qualquer tipo de liga e desliga de grandes cargas aí que você tenha nessa parte da rede elétrica, na parte de transmissão, distribuição, vão também gerar surtos elétricos. Numa intensidade menor aí, né, mas também são representativos. Bacana? Agora eu trouxe aqui para vocês um mapa aí para a gente conhecer um pouquinho do comportamento das descargas no Brasil. Até para vocês entenderem esses números, pessoal, essa é uma forma mundial de se avaliar surtos elétricos, né, descargas elétricas, desculpa. Que é a que a gente chama de densidade de descargas, né? Basicamente é o seguinte, gente, qual é a quantidade que eu tenho de descargas por quilômetro quadrado por ano, né? Dessa forma, a gente consegue ter um número que pode ser comparado com qualquer lugar do mundo, né? Porque aí eu estou definindo um período, que é o ano, estou definindo uma região específica, uma área específica, que é 1 quilômetro quadrado. Então, a gente tem aí no Brasil um comportamento muito diferente de uma área para outra, né? Então, a gente pode ver que certas regiões aí, a gente tem índices de descarga
aí na faixa de 15, 17, até 19 próximos, muito altos aí, problemas muito sérios de descargas. Mundialmente falando, pior que o Brasil, nós só temos regiões críticas mesmo bastante na África, a gente tem alguns países aí da América Latina que são bem complicados também, o Peru, por exemplo, é muito complicado, né? Então, isso aí para vocês terem uma ideia do comportamento aí das descargas no Brasil. Para quem gosta do tema e se estiver curioso e quiser entender um pouquinho mais, pessoal, eu recomendo muito que vocês acessem essa fonte aí, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né? É o site do INPE. Nesse site é muito legal que vocês vão entrar na parte do ELAT, que é exatamente o instituto que faz esse estudo, né, da parte de descargas. E aí vocês vão poder ver em tempo real, né, esse mapinha aí mostrando como que está a intensidade dos raios naquele momento em cada região do Brasil, né? Então é bem legal assim para quem tem essa curiosidade e quem tiver querendo saber também como que a sua cidade se comporta, né? Muita gente fala, não, na minha cidade cai mais raio que na tua, não, aqui é o pior lugar. Então vocês podem ir lá buscar o nome da cidade, que ele mostra qual que é a quantidade de descargas por quilômetro quadrado por ano, qual que é o ranking estadual, o ranking nacional. Então é bem bacana aí de buscar essas informações, né? Esses tempos até eu tive uma situação com um cliente lá no Tocantins, né? E ele, não, porque essa cidade é complicada demais e tal. 2 irmãos, acho que era o nome da cidade. Eu entrei lá e falei, nossa senhora, realmente é um bombardeio, né? Então é bem bacana para quem quiser aí, eu super indico. Vamos lá então, pessoal, dando continuidade aqui, vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de descargas que nós temos. Vamos lá. Nós temos basicamente 2 tipos de descargas, tá? Primeiramente, a gente vai falar da descarga direta. O que é isso? Vamos pensar lá. É quando você tem uma conexão num ponto ali, exatamente da descarga caindo num quadro geral, por exemplo, ou que você tenha diretamente caindo numa estrutura de uma torre, por exemplo, né? Então, são as descargas diretas, que são, na verdade, os tipos de eventos mais críticos se a gente for falar em quantidade de energia, tá, gente? É realmente uma quantidade gigante de energia que a gente tem. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aí uma média no Brasil, são correntes dessas descargas diretas que giram em torno de 40 mil amperes, né? 40 quiloamperes é a média que a gente tem aí no Brasil. Se a gente for falar em que é o pico praticamente o mais alto, a gente vai ter descargas aí chegando até aí na ordem de 100 mil amperes, né? 100 quiloamperes. Então, é muita coisa, gente. Claro que esses eventos são mais atípicos, tá? A gente for falar o que passa de 100 mil amperes é menos de 1% do total, tá? Mas, assim, pode acontecer, né? Então, por isso que todos os cálculos que a gente faz na parte de quando fazer a especificação do DPS, entender quanto que a gente pode esperar que chegue de corrente em cada uma das fases, né? Tudo isso a gente faz levando em consideração esses históricos que a gente tem, né? O máximo que eu vou ter 100 mil amperes já é uma descarga muito alta, né? Então, deixa eu considerar o meu máximo, como que eu vou fazer os cálculos. E o que a gente pode ter também, pessoal, são as descargas atmosféricas indiretas, tá? E aí, nesse caso, o que a gente está falando? A gente está falando de uma descarga que pode cair numa distância de até 5 quilômetros, tá? De raio, né? De distância, que ela vai estar gerando um efeito ao redor, em todo o entorno dela, tá? Então, pessoal, caiu uma descarga longe lá, não vai afetar aqui. Não, vai afetar sim, né? E você vai ter problemas por conta da indução eletromagnética, né? Então, a gente tem uma corrente, a corrente cai, gera um campo, o pessoal lembra, né? Cai corrente, gera campo. E aí a gente vai estar gerando várias correntes induzidas em diversos pontos do que está no entorno daquela localidade onde a gente teve a descarga caindo, tá?